Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Empreender para Crer. Aqui neste podcast você ouve, conhece, aprende, pode participar das nossas conversas com a gente pelos nossos canais digitais, das nossas conversas com diversos empreendedores de vários setores da economia. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista, fundadora da BRZ Content, agência de comunicação e marketing digital, e apresento este podcast ao lado do Marcos Antunes, da Suneria Produtora de Vídeos. Oi, Marcos, tudo bem com você? Olá, Letícia, olá, ouvintes do Empreender para Crer, tudo certo, tudo ótimo, e bora para mais uma entrevista aí. Então, Marcos, esqueci de te avisar, mas eu vou te contar uma novidade aqui. Eu quero assumir aqui em público um compromisso com a nossa audiência, que é um compromisso de equidade de gêneros aqui entre os convidados do podcast. O número de mulheres entrevistadas tem que andar sempre lado a lado aqui com o número de homens convidados, tá bom? Sim, ótimo. Compromisso assumido e eu vou contar para você hoje quem é a nossa convidada. Hoje nós vamos entrevistar Gabriela Correia, CEO do maior aplicativo de transporte feminino do mundo e está presente em mais de 60 cidades aqui no Brasil. Este mês, não por acaso, a Lady Driver está chegando também a São José dos Campos, por iniciativa da minha amiga e empreendedora, mãe de 4, Catiúcia Bertolotto, que é a nossa convidada especial de hoje. Então, sejam bem-vindas, Gabi e Kátia, ao nosso podcast. Oi, bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Marcos. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom dia, ouvintes do Empreender para Crer. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, com a presença de vocês, né, com a nossa embaixadora Catiúcia aqui. Estou muito feliz de poder entrar agora em São José. Estamos muito felizes também, Gabi. Eu também. Né, Cati? E feliz dela ter aberto aí esse espaço na agenda dela, que deve ser super corrida, para conversar aqui com a gente, compartilhar a experiência que ela adquiriu nesse tempo todo empreendendo com a Lady Driver. Gabi, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo com a história da Lady Driver, né? Assisti hoje de manhã várias entrevistas suas falando da sua própria história. Fiquei assim muito impressionada, né, com a sua trajetória. E eu queria saber em que ano que você teve essa ideia, se você já tinha trabalhado com tecnologia antes, né, porque você teve que desenvolver o aplicativo, e qual foi o primeiro passo que você deu quando você foi criar o aplicativo? Como é que tudo isso começou? Bom, eu tive a ideia, foi em 2017, mas assim, 2016. Final de 2015 para 2016. Eu passei uma situação ruim em um carro de aplicativo, e aí, né, depois disso eu falei, nossa, se eu passei por isso, com certeza muitas mulheres passaram também. E aí eu fui conversando com outras mulheres, mães, eu vi que várias tinham, né, medo de pegar um carro de aplicativo, dependendo do horário que iam sair, enfim, né, estavam com crianças. Eu falei, nossa, isso aqui eu acho que tem um nicho legal, porque eu pensei assim, eu acho que tanto para a passageira, que é segurança, mas também para motorista, né, porque quando você olha em aplicativos, ou até taxistas mesmo, né, de muitos anos, é muito raro você ver uma mulher, é uma profissão que geralmente ela é dominada, né, ela tem a predominância dos homens. Então eu falei, nossa, eu acho que as mulheres também iam se sentir mais seguras dirigindo de mulher para mulher, porque a mulher ela já dirige na casa dela, né? Leva os filhos para a escola, leva às vezes o marido para o trabalho, faz as compras. Por que essa mulher ainda não está, né, não tá ganhando dinheiro dirigindo profissionalmente? Então eu decidi criar um ambiente favorável para a mulher trabalhar, né? Criar toda essa questão feminina, né? Uma lady, né, criar desde o nome, um nome de respeito, um nome bonito, né, para que a mulher também se sinta valorizada. Que nos outros aplicativos isso não conhece, nos outros aplicativos ela é só mais um número, a maioria são homens, acontecem às vezes também questões de machismo, né, essa questão que a mulher não sabe dirigir. Então eu falei, eu vou criar o nosso mundo, né, de motoristas mulheres para passageiras mulheres. E aí, depois que eu tive essa ideia, né, eu acho que tudo muito assim veio de dentro, veio do coração, né? E aí eu falei, agora eu tenho que pôr na prática.
E aí, você tem que colocar ali, né, com tecnologia. Fui atrás da tecnologia. E aí eu encontrei alguns desenvolvedores, porque tecnologia é algo que, assim, você tem que ter dentro da tua casa. Você contratar como a gente fala, uma software house, né, uma empresa para fazer, num momento ela até serve, mas depois, para dar continuidade, você tem que ter pessoas de tecnologia. Então, eu fui atrás de pessoas que sabiam mexer com tecnologia, porque eu não sabia, eu não era da área, né? Isso que eu ia te perguntar. Mas tenho... assim, antes de procurar esse pessoal da tecnologia, assim, você foi lá, aconteceu aquela situação com você, aí não sei se passou muito tempo, como é que você estava revoltada com a situação, aí você teve essa ideia e acreditou nessa ideia. Mas Exato. aí você foi logo pensando em aplicativo, como é que você acreditou que você poderia ter o seu próprio aplicativo? Você escreveu essa ideia no papel? Então, aí eu escrevi no papel, eu desenhei todo o projeto, eu escrevi tudo, todo o conceito do negócio, quem seria o público, né, como seria feito, e aí eu entendi que teria que ser um aplicativo, por quê? Naquela época, estava entrando a Uber aqui no Brasil, né, então eu falei, bom, isso aqui vai pegar, já está pegando em outros lugares do mundo, aqui vai pegar também, né, um país como o nosso, ainda mais que tem, né, um transporte público deficitário, eu falei, com certeza isso vai dar certo. E aí eu vi que isso seria o futuro. Então eu falei, eu já vou ver um aplicativo porque eu acho que faz sentido, né? Então eu comecei a mandar para aceleradoras o meu projeto. Aí eu mandei para várias aceleradoras aqui de São Paulo, que na época era bem comum. Hoje eu não sei se ainda se existem tantas aceleradoras, mas naquela época tinham muitas. E aí eu mandei para as aceleradoras. Oi? Você não tinha medo deles roubarem sua ideia? Então, eu não tive medo e roubaram. Até uma pessoa bem famosa do mercado, um cara que é investidor de startups. Eu fui apresentar para ele pegou a minha ideia e fez com outras pessoas. Só que não deu certo. Os caras têm dinheiro, então, né? Os caras têm dinheiro e você vai lá apresentar. Então, eles acham que é só ter dinheiro e fazer, mas a ideia não é nada se você não tiver execução. Então, por isso que eu falo, não precisa ter medo de contar a sua ideia. Lógico que né, você tem que também ter ali uma proteçãozinha do que você vai fazer, mas você tem que falar, não tem jeito. Se você quiser conseguir investimento, você vai ter que falar com os investidores. E foi o que eu fiz. Então, eu falei até com o investidor, que é super famoso de startup do mercado, o cara foi lá, pegou a minha ideia e fez a dele. E tanto que eu descobri depois, porque eu comecei a chamar esse cara, e aí, né, você não vai investir, vamos conversar. O cara fugia de mim igual o diabo foge da cruz. O cara fugia, não me respondia, todo mundo falava, você já falou com fulano de tal? Eu falei já, o cara não me atende, o cara não sei o quê. Depois eu fui descobrir que ele tinha feito uma startup igual a minha, mas essa startup quebrou, não deu certo, já morreu. Então, por isso que a gente não pode ter medo também, sabe? Dinheiro não é tudo também. Eu acho que a execução, a ideia, a sua força de vontade, a vontade de que dê certo é o que faz sentido, sabe? Quantas startups a gente viu aí? Também, né? O propósito, exatamente. Quantas startups a gente viu aí que tiveram, né, milhões de investimento e quebraram, né? Então, sabe, eu acho que é essa força de vontade de fazer o negócio acontecer. Às vezes você conversa com o investidor aqui, o cara não quer investir. Na verdade, você toma, assim, muitos nãos, né? Muito mais nãos do que sim. Então, você já tem que estar acostumado, né? Acostumado para os nãos. Então, não você já tem, o não você já tem. Então, para você conseguir o sim, que é diferente. Então, eu falei com vários investidores, né? Para poder depois crescer o aplicativo. Então, eu consegui essa equipe de tecnologia. Eu trouxe um sócio de tecnologia, né? Que é o José Reinaldo. Ele é engenheiro, já tinha experiência, né, com sistemas, então ele que toca essa parte do sistema para mim hoje, né? Lógico, eu estou sempre acompanhando com ele, eu tenho que entender também, mas eu não sou a pessoa, né, técnica na área. E aí, depois que a gente começou a desenvolver, a gente viu que era um negócio caro. O negócio é caro. O trem é caro. Então, a gente falou, meu Deus do céu, nós começamos a investir aqui, desenvolvemos, mas não sabia que era tão caro. Aí eu fui para o mercado atrás de investidores. E aí, né, que numa dessas eu conversei com esse grande investidor famoso e ele roubou minha ideia. Aí depois eu fui falar com outras pessoas e aí acabou que eu consegui um investimento. Então, no primeiro ano, eu consegui 1 milhão para melhorar a tecnologia do aplicativo. E aí, né, eu fui desenvolvendo, fui testando em São Paulo, fui crescendo.
Só que aí você foi falando, gente, tem que ter mais investimento, porque assim, a nossa plataforma, ela, né, você usa muito cloud, né, AWS, a gente também tem o mapa do Google, então assim, a gente tem que colocar o mapa ali no aplicativo. Esse mapa, ele tem que ser do Google, porque se você compra um mapa fora do Google, ele não é tão preciso, sabe? Então assim, e é uma tecnologia super cara em dólar, né? Então, sabe, são muitos desafios. Fora os desenvolvedores, né, que hoje são profissionais que são muito requisitados no mercado. Então, o cara está aqui hoje, amanhã ele recebe uma proposta para trabalhar fora, para ganhar em dólar. Você não tem como competir com o cara, é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que, né, quando você tem esse propósito, essa vontade de fazer acontecer, né, fecha uma porta, abre outra, você realiza, né, o seu negócio, você abre suas portas, né? Então foi assim que eu fui fazendo, tomando muito não, falando que eu não ia conseguir, mas eu ia criando as minhas situações, sabe? Até, por exemplo, a gente passar numa pandemia, acho que foi a pior situação para, né, os empreendedores, assim, dos últimos tempos. E eu falo, depois que eu passei dessa pandemia, eu sinto que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, porque a pandemia realmente foi muito complexa, mas quem conseguiu passar e superar, sobreviver essa pandemia, né, já é um campeão, né? Então, eu acho que essa pandemia foi muito difícil, né? Que eu acho que agora sim, a gente está quase voltando praticamente já, né? As operações estão quase 100%. Então, eu acho que o pior passou e a gente foi firme e forte. Eu acho também as estruturas que nós criamos, né? De sermos bem, como é que se diz? Muito essa questão fluxo de caixa, a gente tem que estar muito bem equilibrado, sabe? Para você, né? Para você de repente ter uma situação, uma surpresa, você conseguir sobreviver no mercado. Então, muitas vezes as pessoas vêm e falam, Gabriela, você tem que investir na Globo, põe a propaganda não sei onde, que são propagandas caríssimas. Mas talvez se eu tivesse feito isso naquele momento, eu não teria caixa para poder atravessar uma pandemia, por exemplo. Né? Então, acho que o empreendedor ele tem que ter um ritmo certo, porque se você traz muita gente, talvez você não estivesse preparada para receber, né, no aplicativo. Eu queria, exatamente. Antes da gente avançar nessa questão do próprio aplicativo, eu queria entender um pouquinho mais desse lado que você teve de construção do negócio mesmo, porque assim, antes da Lady Drive, você já tinha tido um outro negócio? Você já sabia contratar pessoas, já sabia gerir as finanças? Ou a Lady Drive é o seu primeiro? Não, eu já tinha uma experiência, eu já tive um negócio que não deu certo, e eu aprendi muito com isso, né? Então, eu tinha uma empreiteira. Na verdade, sim, minha família é empreendedora, então trabalhei anos com meu pai. Aí eu decidi ter minha carreira solo. Aí apareceu uma oportunidade de abrir uma empreiteira, trabalhar em algumas obras, e aí eu abri essa empresa, mas eu não tinha o fluxo de caixa preparado, sabe? Porque, né, obra você tem que contratar pessoas, fazer o serviço, você recebe, de repente, depois de 30 dias, 40, 60. Você tem uma medição ali para fazer obra. Então, eu não estava com caixa preparado, e aí eu acabei quebrando, né? Mas eu enxergo, assim, que aquilo ali foi uma experiência muito grande para mim, porque, né, depois disso eu fui estudar finanças, né? Porque eu tinha uma noção, mas eu não era especialista. Eu fui estudar finanças, fui entender mais a fundo como que eu poderia controlar meu fluxo de caixa. Fui estudar também sobre, sabe, pessoas, contratações. Então, eu já estava um pouco mais preparada quando eu criei a Lady Driver. Então, eu estudei, né, finanças. Depois, eu também, quando eu quebrei, tinha que pagar a dívida, né? Quebra, tem que pagar a dívida. Fui trabalhar na Odebrecht, né, como nutricionista, que é a minha primeira profissão. E aí, eu fui fazer gestão de uma cozinha com 230 funcionários, a gente servia 12 mil refeições por dia. Era algo muito grande e que me trouxe muita experiência. Mas lá na Odebrecht, o que eu fazia? Eu trabalhava naquele local como se fosse a minha empresa. Então, assim, né, eu tinha que reportar para o meu líder, né, tudo que acontecia, mas eu trabalhava ali como se fosse meu. Exato, sabe? Então, assim, eu queria que o meu negócio desse lucro, eu via de todas as pontas como que eu podia melhorar, e eu consegui ter um resultado. Então, da minha entrada, né, até o final do projeto, a gente conseguiu ter um lucro super bacana. Eu também tive muitas premiações financeiras por conta disso. Então, assim, eu acho que valeu a pena quando eu quebrei, porque depois eu pude me reconstruir
E aí, depois, quando eu saí do Odebrecht, eu tive essa ideia da Lady e eu já estava mais preparada. Embora eu tenha dito antes que eu falei assim, eu nunca mais vou empreender na minha vida, né? Eu quero ser funcionário o resto da minha vida. Mas, aí quando vem alguma coisa que te apaixona, né? Que é você missão, fala, nossa, é missão. uma missão, transformar a vida das pessoas, um propósito, aí você fala, não, eu tenho que seguir aqui, eu vou empreender de novo, vamos fazer de novo. Eu desconfio, Gabi, que seja Deus mesmo que escolhe, fala, ó, você aí você vai empreender, porque eu também não queria, não. Eu vi meu pai, meus pais empreendendo, meus irmãos empreendendo, e eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu falei, gente, não, eu vou fazer faculdade, vou ter meu emprego lá, não quero empreender, não. E quando eu menos esperava, eu já estava aqui, tendo que tocar meu negócio, então eu falei assim, só pode, me escolheram, não é possível. Agora que me escolheram, eu vou ter que tocar esse barco aqui. Legal. O aplicativo está pronto? Ô, Marcos, antes de passar para você, eu só queria saber, vocês finalizaram o aplicativo? Então, o aplicativo já roda aqui em São Paulo há 5 anos, né? Há quase 5 anos. A gente veio fazendo melhorias ao longo do tempo na tecnologia. A gente chegou a lançar um aplicativo, a gente depois teve que desenvolver um outro aplicativo, fazer uma troca de base, que foi assim, super complexo. Hoje a gente já tem mais de 60 mil motoristas cadastradas em São Paulo e mais de 1,5 milhão de passageiras. Então, né, já começamos operação em outros locais, como Uberaba, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Semana que vem começaremos em Manaus, Taubaté daqui a pouquinho, né? Vamos começar, e São José também. Então, a gente está preparando. O que acontece? Essa preparação, né? Agora, para entrar em São José, por exemplo. O que a gente faz? A gente cadastra motoristas. Então, é uma fase de atrair motoristas para o aplicativo, né? Para que elas conheçam o aplicativo, como funciona. Passageiras também, para depois a gente fazer um lançamento. Por quê? Se eu não tiver motoristas na base, como que eu vou lançar? Né? Aí a Letícia vai lá, quer chamar uma Lady, só tem uma Lady na cidade. Aí não adianta. Então a gente tem que cadastrar um número X de motoristas, que acho que a Cátia sabe mais que eu dessa parte dos números, um número X de motoristas para atender bem a cidade de São José. Né? Então é isso que a gente está fazendo agora. Então, mas, assim, a tecnologia nossa é uma tecnologia muito positiva. A gente já ganhou prêmios da AWS. Eu participei do AWS Summit, que é um evento super importante de tecnologia, e eles até pediram para a gente colocar o case Lady Driver, e eles falaram como que a Lady Driver conseguiu desenvolver um aplicativo de mobilidade num curto espaço de tempo, né, com tanta qualidade, né, sendo que você tem hoje no mercado empresas bilionárias que desenvolveram também, que tem, né, não sei quantos mil engenheiros, e a gente conseguiu desenvolver, lógico, uma equipe menor, com investimento menor, mas com uma qualidade muito bacana, mas sempre suportada por AWS dando, sabe, todo o apoio para a gente de infraestrutura, de arquitetura. Então eles colocaram pessoas do time deles para nos auxiliar com a arquitetura do sistema. Então, assim, foi tudo muito bem desenvolvido pela nossa equipe, foi com um empenho muito grande do meu sócio de tecnologia que a gente conseguiu chegar aqui. Então, também, assim, nada é por acaso, né? Eu acho que foram dois fatores, esse propósito muito forte que eu tenho, né? Esse case que eu tenho com as mulheres, e também uma tecnologia muito forte por trás para suportar tudo isso. Excelente. Gabriela, eu queria voltar um pouco naquela parte que você falou da pandemia, porque assim, eu sei que a realidade desse tipo de aplicativo durante a pandemia foi uma realidade um pouco difícil no começo, porque a demanda ela teve uma queda abrupta, gigante, e como eu particularmente utilizo muito esse tipo de aplicativo, eu sempre conversei muito com os motoristas, para entender a realidade que eles estavam vivenciando, como que estava a demanda aqui na região de São José, São Paulo, e eu queria saber como vocês da Lady Driver fizeram para passar por esse momento, quais são as ações que vocês fizeram, né, para mantendo o ritmo, o crescimento da empresa dentro dessas dificuldades da pandemia? Olha, foi muito difícil, porque em março, né, do ano passado, eu lembro bem o dia que fechou, foi dia 23 de março, ano passado, 2020. E aí, o que aconteceu? Imagina, eu estava numa crescente altíssima, porque março, para mim, é que nem Natal, né? É mês da mulher. Então, eu estava numa crescente fantástica, eu estava com várias promoções maravilhosas, com parceria com grandes empresas, e aí, de repente, tudo fecha. Então, assim, você fica no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Aí você olha na televisão,
acho que volta daqui 15 dias. Aí depois outros estudiosos falam, não, vai voltar só em setembro. Aí depois tem gente que fala, não, isso vai demorar 2 anos. Exato. Então, assim, nossa, eu não sabia o que fazer mesmo. E aí, quando começou a pandemia, caiu 80% da demanda. Então, assim, foi muito difícil, né? Mas eu acho que como a gente sempre trabalhou, né, com muita segurança, né, financeira, muito comedido, sabe, nos investimentos que a gente faz, a gente tinha um caixa para poder passar, né, esse tempo. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei esse tempo, né, como empresária, para melhorar algumas questões dentro da minha tecnologia. Então, eu peguei o meu time de tecnologia, a gente falou, vamos melhorar tudo que não está legal. Então, como a gente não estava tendo um volume alto de corridas, eu consegui trabalhar muito minha plataforma, inclusive fazer essa plataforma para os nossos licenciados de outras cidades, né? Para a gente poder fazer esse modelo que é tipo franquia para outras cidades. Então, eu aproveitei esse momento para olhar para dentro de casa e, assim, né, ajustar todas as arestas ali que estavam, né, soltas. Aquilo que não dava tempo de fazer enquanto você estava na correria. Durante a operação, exatamente. Eu acho que, assim, eu falo para os meninos aqui, eu falo, gente, eu acho que a pandemia teve um lado muito positivo, porque se a gente tivesse com aquela operação maluca, e tendo que desenvolver ainda licenciamento, tudo, eu acho que a gente não sei se a gente ia dar conta, eu não sei. A gente sempre dá um jeito, mas eu acho que ia ser muito difícil. É difícil. Então, eu acho que muito difícil. Então, eu acho que, assim, toda situação ruim, ela traz alguma coisa boa. Então, eu acho que, assim, lógico, não foi legal, as motoristas diminuíram muito os ganhos, a gente também sofreu muito, né, com toda essa questão, né, de incerteza, né, mas a gente não parou o desenvolvimento, a gente continuou desenvolvendo, porque eu sabia que quando voltasse, a Lei de Driver seria uma ferramenta muito importante para as mulheres, porque se o desemprego já estava alto, uma pandemia dessas só ia aumentar. Então, eu pensei, poxa, eu acho que a gente tem que estar preparado, porque quando voltar da pandemia, muita gente vai precisar de emprego, principalmente mulheres, porque as mulheres foram mais afetadas na pandemia, né? Muitas mulheres, quando estava ali dentro de casa, tem o marido e a esposa. Geralmente, a esposa que teve que largar tudo para cuidar do filho, para dar aula para o filho, né? A gente sabe que a mulher acabou sendo prejudicada por essa parte, né? Então, eu pensei, não, vamos seguir firme aqui, vamos melhorar a nossa aplicação, que quando a gente voltar dessa pandemia, a gente vai ser algo, assim, maravilhoso para todas as mulheres, exatamente. E foi, eu acho que, durante a pandemia, que a Kati achou a Lei de Driver, não foi, Kati? Você estava... O que aconteceu que você decidiu? Porque, assim, se você está implantando agora, você escolheu a lei de... O quê? Foi no período da pandemia? Como a Gabi falou, né? Para alguns foi um momento muito difícil, para outros foi um momento de repensar, né? De novas oportunidades, né? Foi difícil, sim. Eu já sou empresária, né? Já tenho uma loja, né? No Center Valley, aqui no shopping da região, uma loja de calçado infantil. E nesse momento, o que a Gabi falou, é o momento que a gente estava crescendo, que estava tudo explodindo, vendendo muito, de repente fecha tudo, né? E aí, como é que faz, né? Você começa a olhar para outros lados, né? Você começa a olhar para dentro de casa, você começa a pensar. E o meu marido também, que é um responsável também, porque ele gosta muito dessa área de empreendedorismo, né? Sempre pesquisando franquia, sempre olhando as revistas, a gente sempre... ele olhando alguma coisa para eu fazer, né? Ele olha as coisas para eu fazer. E ele acredita muito em você, viu, Kati? Porque a Kati, gente, tem... Eu falei na abertura aqui do episódio, a Kati tem 4 filhos. Então, ele acha que ela tem tempo para... E tem, né, Kati? Eu não sei como, assim, ó, admira a Kati. Eu também. Falam, né? As pessoas que têm menos tempo são as que mais arrumam coisas para fazer. Né? Então, não tem tempo, você arruma mais uma coisinha para fazer. Mas, assim, a gente sempre vivia conversando, a gente andou conversando bastante. Nossa, não dá para ficar dependendo só de shopping, né? O shopping está fechado, né? E o que a gente vai fazer? A gente começou a olhar outras coisas. Nesse meio tempo, a gente pensou em abrir uma escola de inglês. A gente chegou a olhar, era uma franquia lá de Bauru. E olhando outras coisas, a gente acabou fechando com uma clínica de estética, que até a gente está para inaugurar também uma franquia, que é a Aesthetic Face. E nesse meio tempo a gente conheceu a Leide,
Na verdade, o Thiago conheceu, ele viu uma matéria, uma reportagem, veio conversar comigo, e ele falou, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu acho que público tem, porque aqui no nosso condomínio mesmo, as mulheres estão sempre conversando e procurando uma motorista particular que seja mulher, eles dão preferência, né? Eu mesma tenho medo de andar de aplicativo, de aplicativo Uber 99, às vezes a gente precisa e anda, mas eu tenho medo, né? Já andei com motorista que corre demais, que você vê que está desesperado para pegar outra corrida. Eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer aqui, já pensei isso. Um dia, o motorista correu tanto aqui no anel viário para chegar na minha casa, que eu falei, meu Deus, para que isso, né? Então, assim, o que a Gabi falou, a mulher é mais atenciosa, a mulher tem mais cuidado. Então, a gente, quando o Thiago veio me falar, eu falei, Thiago, o problema é tempo. Gostar, eu acho bem legal essa ideia, mas o problema é tempo. Mas a gente abraçou e nós estamos muito felizes aí, porque é uma oportunidade, acho que para São José dos Campos mesmo, que tem muita mulher esperando por isso, tanto assim, para as pessoas que vão, as passageiras que estão esperando, quanto para as motoristas, né? Uma oportunidade aí também de gerar emprego, de gerar aí mais fontes de renda. Oportunidade de uma renda extra, muita né? gente desempregada, muita mulher aí, o que a Gabi falou, muita mulher buscando uma fonte de renda, e eu acho que a Lei de Driver chega mesmo para mudar isso, para revolucionar, para mudar o mercado, para ver que as mulheres realmente elas podem e devem mesmo entrar nesse mercado de trabalho, buscar sua independência financeira, e é isso. Então, essa pandemia realmente ajudou, sim. Acho que a gente tem que ver o lado bom de tudo, né? Acho que tudo tem um lado bom, um lado ruim e bom. Então, teve o lado difícil, que foi as crianças dentro de casa, aquela correria, o shopping fechado, mas teve o lado bom, que a gente começa a pensar, né, em outras coisas. Abrir outras oportunidades. Exatamente. E tal, né? E você tocou num ponto importante, Kate, que são as nossas crianças, né? Essa preocupação. Eu tenho também no meu WhatsApp uma pessoa que dirige, que até passei o contato dela para a Kate, que é a Andréia, que leva, às vezes, o Rafael para o piano, que tem que levar as crianças. Às vezes eu estou aqui trabalhando, não consigo ir. É uma pessoa que eu confio, e é uma mulher que está dirigindo, e aí ela leva para a gente. E eu não sei se existe alguma coisa específica com relação a isso, com relação às crianças na Lei de Driver, porque é uma necessidade inclusive, que isso que eu ia perguntar. Né? Isso que eu ia perguntar para a Gabriela. Pode falar, Marcos. Eu vi que em 2020, né, a Lei de Driver, ela buscava fazer um primeiro aplicativo, se não me engano, né, na categoria de transporte para crianças e adolescentes acompanhados. Né, Gabriela? Na verdade é o seguinte, a gente já levava muita criança aqui na Lei, então as mães já mandavam na Lei, né? E aí, eu tive nos Estados Unidos em 2018, e eu conheci uma startup que só faz transporte de crianças. E aí a gente veio desde 2018 desenhando como que a gente poderia colocar dentro do aplicativo da Lei de Driver esse aplicativo para crianças, mas de uma forma segura, de uma forma legalizada, né, uma forma diferenciada. E aí que a gente decidiu fazer o Lady Kiddos. Então, a gente iniciou o desenvolvimento, né, no ano passado, na pandemia, né, a gente já estava nos nossos planos, mas a gente aproveitou a pandemia e falou, vamos acelerar, né, esse transporte para crianças, porque tem muitas mães que precisam, né, as meninas mesmo falando, a Letícia e a Kate falando, precisam, né, de motoristas para levar os filhos, às vezes, cursos extracurriculares, escola, casa dos avós, às vezes tem muita questão assim, mãe separada, pai separado, leva o filho daqui, leva o filho para lá. Então, a gente já tinha essa demanda muito forte. Então, a gente falou, vamos fazer um específico para crianças. E aí, a gente, né, já começou aqui em São Paulo, e a gente está crescendo aos poucos, porque a gente coloca as melhores motoristas para fazer esse trabalho. Então, motoristas bem pontuadas, né, que já fazem um atendimento bacana com a Lady Driver, elas estão aptas para serem, a gente chama de mãe-torista, né, porque vão cuidar, né, das crianças, estão aptas para ser mãe-toristas na Lady Driver. E aí, graças a Deus, tem crescido muito, as mães estão, assim, apaixonadas pelo serviço, e espero a gente estar no Brasil inteiro aí, para que todas as mães, eu acho que isso é um serviço que empodera a mulher, né, porque a gente sabe que a mulher ainda é responsável por várias questões relacionadas às crianças, né, embora o mercado fale, não, o homem tem que dividir, a gente sabe que a maioria ainda fica com a mãe, então vai ser assim, um trabalho muito positivo para que as mães tenham mais liberdade no seu dia a dia, né?
para poderem fazer outras coisas do dia a dia, não ter que ficar levando a criança para lá, para cá, né? O homem fica trabalhando, e a mulher, ela trabalha, e ela ainda tem que ficar levando as crianças para lá e para cá. Então, agora eu tenho Lady Kiddos para fazer isso para elas. E, Gabriela, como que é essa parte da validação de uma motorista na Lady Driver? Como que funciona? Você falou da pontuação, então, né? O melhor ranking. Assim, a gente segue as normas da legislação federal. Então, eles pedem alguns documentos, tipo RG, CPF, comprovante de residência, antecedentes criminais. Então, a gente tira todos esses documentos, ela estando aprovada, né? E ela tem que ter EAR na carteira, que é o Exerce Atividade Remunerada. Então, ela tendo todos esses requisitos, ela é aprovada. Agora, para prestar um serviço do Kiddos, que já é um serviço qualificado, aí a gente já tem uma recorrência que dirigem na plataforma, então a gente convida essas mulheres, você não quer ser uma motorista Lady Kiddos também? Porque a remuneração para ela é maior, né, o serviço é melhor, então tem que ser qualificada mesmo, e a gente convida aquelas que aceitam, que gostam, vem trabalhar no Lady Kiddos. Então essa é a segunda etapa, mas para ela dirigir na Lady Driver, basta os documentos estarem aprovados. Mas tem uma coisa muito bacana, né, que ao longo desses quase 5 anos, a gente nunca teve nenhum caso de violência dentro do carro da Lady Driver, assédio ou algum outro tipo de violência, sabe, entre mulheres. E aí a gente vê que o ambiente feminino, ele é um ambiente muito pacífico, né? Então, isso é interessante da gente ver, que esse trabalho feminino, ele é um trabalho pacífico, ele é mais leve, ele é tranquilo. Então, isso permite que nós, mulheres, né, eu, até a Kátia, que é a nossa embaixadora aqui de São José, que a gente consiga fazer um trabalho, sabe, com menos violência para as pessoas, né, um trabalho feminino. E aí você acaba empoderando, enaltecendo o trabalho da mulher, né, quando você vê tudo isso. Isso é muito bacana. E para essas mulheres que estão se cadastrando agora, né, aqui em São José, para atenderem, né, pela Lady Driver, quais são as expectativas, assim, quanto que elas podem faturar, quais são as vantagens que elas têm, né, além dessa questão da segurança, quais são as vantagens que elas têm de usar a Lady Driver em detrimento de outros aplicativos? Então, a Lady Driver, ela tem um repasse melhor para as motoristas. Então, assim, os outros aplicativos chegam 40%, às vezes até mais de 40%, pegam 40% do valor da corrida do motorista. A Lady Driver é 25% só, e ponto, 25%. Então, esse repasse já é melhor. O valor da corrida, ele já é um valor agregado. Então, assim, as corridas da Lady Driver, elas são um pouquinho mais distantes. Então, para o motorista é melhor, né? O motorista fala assim, corrida pescoço, corrida perto. Não tem tanta corrida pescoço, são corridas maiores, né, com a Lady Driver. E a gente também paga o deslocamento para motorista ir buscar a passageira, né, em determinadas cidades, eu acredito que São José também a gente vai fazer isso. Então, isso faz com que a motorista ganhe mais. Uma motorista que ganha uma remuneração adequada ao mercado, ela trabalha mais feliz, né, ela presta um melhor atendimento. E a gente vê que, infelizmente, esse setor de motoristas de aplicativo, ele está, assim, muitas vezes marginalizado, né? As empresas, quanto puderem pagar menos para motoristas, elas pagam, mesmo com a gasolina subindo. E a gente tem uma proposta totalmente diferente. Não sei se é porque somos brasileiras e a gente é a favor das mulheres, mas a gente, sabe, eu acho que tem que ser o ganha-ganha. A empresa ganha, as motoristas ganham, as passageiras também ganham, sabe? Então, fazer um trabalho mais justo, né, para as nossas motoristas. Né? Então, por isso, exatamente, de valorização. Por isso que elas preferem dirigir com a Lady Driver, porque além de todos os benefícios de segurança, ambiente legal, elas ainda ganham mais. Então, isso é muito positivo também. E você tem mulheres hoje que só vivem de Lady Driver? Quanto mais ou menos? Dá para a gente ter uma ideia de uma pessoa que só vive disso? Quantas horas por dia ela trabalha e quanto que ela costuma faturar? Existe uma média para a gente ter uma ideia? Olha, depende muito do quanto ela quer fazer, né, de renda. Mas a gente tinha, assim, eu tenho motoristas, eu falo de São Paulo porque eu não consigo falar ainda de outras cidades, né, porque eu acompanho mais São Paulo. Mas São Paulo, que é uma renda alta, a gente, antes da pandemia, a gente tinha mulheres que davam 7, 8 mil reais com a plataforma aqui em São Paulo. Agora deu uma queda, mas a gente está mais ou menos 80% disso. Uns 5 mil, 6 mil reais elas conseguem tirar com a Lady Driver hoje.
Agora, a gente tem cidades que lançamos, são cidades menores, que também, assim, tem motoristas, eu não posso falar de valores porque eu não sei ainda, mas número de corridas, elas fazem 25 corridas por dia, então, assim, é um número bem, bem bacana, bem adequado para as motoristas. E aí, às vezes, elas tendo que fazer corridas na Uber, se você for comparar, elas têm que fazer menos corridas na Lady Driver para ganhar o mesmo valor que ela ganharia em outros aplicativos, ou na Uber, na 99, porque as nossas corridas têm um valor agregado maior. Então, por isso que elas também preferem elas dirigem menos e ganham mais. Entendi. E elas se ajudam, né? Uma indica a outra. Eu estava ouvindo uma entrevista sua antes da gente conversar aqui, você falando que existe um número cada vez maior de mulheres interessadas em fazer esse cadastro para trabalhar com a Lady Driver, porque uma indica para a outra, né? E é o que a gente está fazendo exatamente. aqui que a Kátia está buscando aqui em São José também, né? Ela o cadastro dessas mulheres e uma indicando a outra para se ajudarem, né? Exatamente, acho que a Kátia deve estar vendo, uma mulher, né, tá ali, tá engajada, chama a outra, convida a outra. Eu acho que esse poder feminino é muito legal. Uma mulher convidando outra mulher para trabalhar. Né, exatamente. Elas começar a operar logo, então elas querem mesmo que isso comece. Elas estão ansiosas, as motoristas aqui. Elas estão ansiosas, né? Então elas estão fazendo esse trabalho. As passageiras também, viu, Kátia? As passageiras. As passageiras estão ansiosas. Eu sei, eu precisava buscar minha filha na escola, não tem que buscar, entendeu? Não vou colocar no aplicativo, não vou colocar no Uber. Não tenho coragem. Nem pode, que é proibido, né? Tipo assim, se acontecer alguma coisa, a Uber vai falar, não, isso aqui, né? Então, você não pode levar criança, enfim. Para a Lady começar aqui. Exatamente. E com relação, Gabi, às licenciadas, só tem mulher de licenciada ou tem homens também que estão investindo? É assim, o homem pode investir, então, por exemplo, tem poucas cidades, mas assim, veio um homem e falou, eu quero investir. Falei, tá, mas você precisa de uma mulher na ponta aí para te ajudar, porque tem que ter uma embaixadora, uma mulher que represente a empresa, que tenha o mesmo propósito, para poder levar essa mensagem. Então, eles geralmente chamam uma mulher para a sociedade e aí eles podem fazer, entendeu? Então, mas assim, a maioria são mulheres ou são casais, né? Como a Kátia e o Thiago. Tem muitos casais, muitas famílias, sabe? Então, é um ambiente bem, bem bacana, assim, de mulheres, sabe, se ajudando. É muito legal isso porque a gente consegue crescer levando o propósito da empresa. Porque eu costumo até dizer, eu poderia sentar aqui na Faria Lima, pegar um investimento com fundo e crescer, né? Enfim, colocar só a Gabi ali na cara. Não, eu quero que outras mulheres também tenham essa possibilidade de levar o propósito, de conhecer outras mulheres, de ajudar outras mulheres. Então, que é o que a Kátia está fazendo em São José. Vai conhecendo outras mulheres, né? Vai passando o propósito da empresa. Eu acho que é isso que tem que ser levado adiante, sabe? Não é apenas um aplicativo que vai crescer, vamos dar voucher e crescer. Não. É levar esse propósito para todas, motoristas e passageiras. Legal. E aqui no Empreender para Crer, a gente tem, no finalzinho do programa, a gente tem um quadro que fala sobre dicas de marketing. E eu queria já aproveitar a oportunidade aqui de pegar essa informação na fonte, de perguntar para você, tanto para as motoristas como para as mulheres licenciadas que estão trabalhando com a Lady Driver, quais são as melhores práticas, né? Quais são as boas práticas de marketing para divulgar isso? O que vocês usam? Eu sei que vocês usam assessoria de imprensa, né? Que inclusive aqui em São José dos Campos é a BRZ Content que está fazendo para a CAT. O que mais que vocês usam de ações de marketing para divulgar? Então, a gente tem várias estratégias, né, de marketing. Então, como você estava falando, assessoria eu acho que é muito bacana, porque você consegue, ainda mais quando você tem um propósito, algo para acrescentar na sociedade, é muito legal, porque isso acaba sendo notícia em vários locais. Então, assessoria, mas a gente cresceu muito no boca a boca entre as motoristas, né? As motoristas divulgando para as passageiras e passageiras também divulgando para outras. Então, assim, a gente fez aqui em São Paulo, né, por exemplo, panfleto. Então, a motorista, ela estava às vezes num outro aplicativo, ela divulgava a Lady Driver para passageira, né, que também aí em São José vai acontecer isso. Então, panfletos aí, redes sociais também, né? A gente sempre postar, fazer lives, chamar a galera para o papo, né? Eu acho que isso funciona bastante também. A gente tem uma outra estratégia,
né, que como o nosso serviço é mobilidade, são vouchers de, né, por exemplo, quando a gente entrar em São José, a gente vai oferecer voucher de desconto, porque a passageira, ela vai receber aquele voucher e ela vai experimentar o serviço. Então, é um investimento certo que você está fazendo, né? É certeiro. Não é igual você colocar, às vezes, como eu estava falando, uma Rede Globo, você bota uma propaganda ali, isso é mais branding, né? Você não tem uma certeza se a pessoa vai baixar seu aplicativo e vai utilizar o seu aplicativo. Agora não, se você der o voucher, né, de desconto, a pessoa vai aproveitar e vai usar. E aí, quando ela começa a usar, ela gosta, ela volta a utilizar. Então, voucher de desconto é algo que a gente usa muito também, e, né, e é uma estratégia para o nosso segmento, é muito importante. Certo. Então, a gente está chegando ao fim aqui, e para a gente encerrar, eu queria que a Kátia falasse um pouquinho qual é a expectativa dela, qual é a expectativa dela, se a gente já pode baixar o aplicativo aqui em São José, para esperar, né, para fazer o cadastro. Tá ansiosa também, né, Kátia, para começar? Estou bem ansiosa, sim. Estamos nessa fase de captação de motoristas, né, como nós falamos. Estou ansiosa porque eu também preciso, né? Eu vejo quantas pessoas estão aguardando. A expectativa é que seja um sucesso, como vai ser, tenho certeza, né? A expectativa é de que todos possam mesmo aproveitar, né? Que mais pessoas tenham uma fonte de renda, mais mulheres aí que estão, né, desempregadas, ou então como a minha própria costureira, eu conversando com ela, né, do aplicativo, ela falou, nossa, Kátia, está muito fraco aqui, eu quero ser motorista também. Então, assim, além de costureira, ela quer também ter uma renda extra, né? Então, assim, ela viu como uma oportunidade para ela. E, assim, é isso que eu espero mesmo, que tenha essa oportunidade, que a parte econômica, né, de São José dos Campos, possa atingir aí muitas pessoas e também ajudar, né, muitas passageiras, e assim como nós estamos esperando, né? E já podemos sim baixar o aplicativo, né? Eu acredito que em breve estaremos aí, não vai demorar, não, mas pode baixar, já pode conhecer no aplicativo, né? Tanto a motorista, com certeza, e a passageira também, né? Porque assim que começar, já tem aí já está no jeito, né? E quantas motoristas a gente precisa ter cadastradas para começar, Gabi? Aqui em São José, inicialmente... A Kátia sabe melhor que eu. Quantas são, Kátia? 213 foi o que para a gente iniciar, né? 213 motoristas. Tá? Mas assim... Vamos atingir essa meta, com certeza. Vamos ajudar a divulgar, porque a gente quer começar a usar logo. Exatamente. Cadastrando as motoristas, né? Como a Kátia falou, já podem baixar, vai fazendo o cadastro já. E as passageiras é legal também já fazerem, baixar o aplicativo, porque quando lançar, a gente vai mandar notícias, vai mandar push no aplicativo, vai falar, começou. Então, quem já quiser começar a usar a Lady Driver, né? Porque ser uma das primeiras da cidade a usar a Lady Driver, já pode baixar, porque assim que a gente for começar, a gente vai mandar mensagem avisando, vai começar tal dia. E aí a pessoa já fica sabendo. E o legal também, né, como a região do Vale aí, né, tudo muito próximo, a gente também já vai começar logo em Taubaté, Caçapava, Tremembé, Pinda, né? Então vai interligar Pinda, já vai interligar todas as regiões aí. Lembrando que Jacareí também, tá? Jacareí também. Tá também motorista para Jacareí. Bacana. Legal. Importante. Então, a gente pode deixar, Marcos, na descrição aqui do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente deixar o link para as motoristas e para as passageiras, para elas já poderem baixar o aplicativo. E eu acho que tem um Instagram também da Lady Driver aqui de São José, né? Lady Driver São José dos Campos, gente. São José dos Campos? É tudo junto, tá. Catiúce, Gabriela, muito obrigada, Marcos, também por mais esse episódio, e sucesso para vocês aí com a Lady Driver em São José, em toda a região e vale. no Brasil, todo o Brasil. Aí, obrigada. Obrigada. Agradeço também, muito obrigado. Gente, obrigada pelo convite. Obrigada, gente, foi ótimo. Até mais, tchau. Até mais. Tchau.